Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 23 de janeiro de 2019. Por que nos identificamos com os super-heróis? Um obrigado a Stan Lee partiu. No dia 12/11, aos 95 anos, morreu um dos criadores da Marvel Comics, Stan Lee. O homem que criou heróis como Homem-Aranha, Capitão Marvel, Hulk, os X-Men, entre muitos outros. Esse post é meu pequeno agradecimento. O super-herói é a versão contemporânea de um herói mitológico. Milhões de jovens e adultos, como eu, passaram infindáveis tardes lendo e se distraindo com essas histórias maiores do que a vida. Mas por que a gente se identifica com essas figuras poderosas? Porque esses temas mitológicos de poder, heróis e vilões podem dizer tanto a nós, homens e mulheres comuns, com vidas ordinárias? À primeira vista, a resposta talvez pareça óbvia de alguma forma: o mundo dos quadrinhos simplifica a vida. Sabemos com clareza quem são os mocinhos e quem são os vilões. Nesse nosso mundo cinza, onde os vilões do dia a dia são discretos ou inexistentes, talvez imaginar um mundo mais simples seja um grande alento. Mas acredito que exista algo a mais do que simplicidade por trás do nosso fascínio. Talvez nos apaixonamos pelo aspecto mitológico dessas histórias, o fascínio terrível de ver os mesmos personagens sofrerem com os mesmos acontecimentos em infinitas repetições. Tal como os gregos que ensaiavam inúmeras vezes o mesmo destino trágico de Édipo, não importa quantas vezes Peter Parker ganhe seus poderes de Homem-Aranha, ele sempre vai testemunhar a morte do tio que lhe criou depois que ele escolhe não impedir um criminoso comum. Independentemente de quantas versões possamos ver, o Homem-Aranha sempre vai ser modelado pela icônica frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa dimensão trágica do herói que, ao ganhar poderes, se vê ainda mais impotente para salvar as pessoas que ama, é o que fascina nesse personagem. Se, por um lado, ficamos maravilhados com a sua empolgação enquanto descobre os seus poderes e aprende a se estilingar entre os prédios de Manhattan, voltamos a ler e reler sua história impelidos pelo seu desespero de ter responsabilidade na morte do homem que lhe criou. A marca do super-herói é que, por mais poderoso que ele seja, ele é incapaz de fugir de seu destino. O Homem-Aranha, por exemplo, é a encarnação adolescente da disputa entre responsabilidade e displicência em uma história na qual, a cada passo, a displicência e o romantismo da infância cobram seu preço. Podemos traçar trajetórias semelhantes para a maior parte dos grandes heróis imortalizados em gibis e não precisam ser apenas da Marvel. Super-Homem, do alto de todo o seu poder, vê que o bilionário Lex Luthor, orquestrando o sistema, sempre consegue fugir das punições legais. A identificação com esse herói não vem tanto de projetarmos nossa fragilidade em sua potência, mas de vermos que, mesmo com a sua força descomunal, ele continua impotente e incapaz de verdadeiramente salvar o planeta. Mesmo tão poderoso, ele se encontra isolado em um mundo de alienígenas que não são capazes de entendê-lo. Quem acompanha os quadrinhos pode citar diversas histórias em que ele mostrou a cara solitária de quem pode ouvir todas as conversas e o terror de ter que escolher entre ser um ditador ou ver o mundo sofrer. Podemos construir os mesmos argumentos sobre a depressão e o trauma de Batman, como os motores de sua força. Afinal, só existe o herói após o assassinato de seus pais. E, sinceramente, quem não quer acreditar que as nossas cicatrizes podem nos transformar em uma versão melhor de nós mesmos? O Hulk é a raiva do homem bom. Os X-Men são a possibilidade de um conjunto de jovens estranhos se unirem em uma família frente a um mundo que não os aceita. Uma alegoria para a luta dos direitos dos negros nos Estados Unidos, mas também o sonho de muitos dos meninos e das meninas que não se sentem pertencendo a nenhum grupo da sociedade.
O herói mitológico existe, segundo o escritor italiano Umberto Eco, pela imediata e constante identificação do leitor com sua história, que de alguma forma está congelada em um passado histórico. O herói moderno, com capas e colantes coloridos, sobrevive do mesmo jeito, encarnando infinitas versões da mesma história. Por ter me dado alguns dos deuses modernos que citei, pela companhia no meio de meus sonhos e fragilidades. Obrigado, Stan Lee. Sérgio Biagi Gregório, em seu artigo Mito, Mística e Espiritismo, esclarece que o espiritismo foi concebido dentro de uma ótica positiva, ou seja, baseado na observação e na constatação científica dos fatos espíritas. Nesse sentido, a estrutura dos seus princípios fundamentais não contém mitos e nem dogmas. A fé existe, mas é uma fé raciocinada. Quer dizer, cremos porque a nossa razão concebe racionalmente o motivo da nossa crença. Não é um sentimento transmitido pelos expositores da doutrina ou mesmo por algum espírito amigo, é uma percepção inata remodelada pelo logos que há em nós. É possível que muitas pessoas taxem o espiritismo de mitológico. Não resta dúvida que no meio espírita são muitos os que dizem professar o espiritismo, mas nunca se debruçaram sobre as obras básicas de Allan Kardec. Antes de julgar, devemos analisar, pois a experiência histórica mostra que não foram poucos os cientistas que mudaram de opinião, depois de entrar em contato com o corpo doutrinário do espiritismo. Além do mais, há também a transferência de imagens que a sociologia nos ensina. Pertencendo a uma religião, não somos capazes de nos libertar de suas amarras, mesmo estando em outro nível de crença. No jargão popular diz-se que levamos conosco o nosso baú. Mitos criados pelos espíritas. Embora o espiritismo não tenha mitos, nós, os espíritas, criamos muitos deles em nosso dia a dia na casa espírita. Vejamos alguns deles. O mito do mentor. Quando aceitamos passivamente as determinações dos nossos mentores, não tendo o cuidado de analisar a mensagem, a informação sob o guante de nossa razão. 2. O mito do trabalho forte. Quando nos deixamos governar pela ilusão, aceitando que tal trabalho espiritual resolveria melhor o nosso problema. Observe que a maioria de nós julga que o trabalho de desobsessão é infinitamente superior ao trabalho de palestra evangélica. 3. O mito do desenvolvimento mediúnico. Quando confundimos fundo mediúnico com mediunidade a ser desenvolvida, criamos problemas para aqueles que nos procuram pela primeira vez. Esse mito é muito frequente, pois achamos que a maioria das pessoas é médium e tem que desenvolver a sua mediunidade. 4. O mito da pureza doutrinária. Quando só consultamos os livros da codificação, criamos um viés em nosso pensamento. Hoje há muitos ensinamentos trazidos pelos diversos médiuns espalhados pelo mundo. Negligenciá-los é perder parte da cultura espírita. Os mitos sob a ótica espírita. Os princípios fundamentais da doutrina espírita fornecem-nos subsídios para tratarmos os diversos matizes referentes aos mitos, tanto modernos quanto antigos. Observe o mito da criação. Segundo a Bíblia, no princípio dos tempos Deus criou, simultaneamente, todas as plantas e animais superiores, a partir da matéria inerte. Deus, do pó da terra, forma o primeiro homem Adão, sopra-lhe as narinas e lhe dá vida. Retira-lhe uma de suas costelas e cria Eva. Esta é tentada pela serpente e come, juntamente com Adão, o fruto proibido, a maçã. Literalmente considerada, esta noção é mitológica e antropomórfica. Dá-se a impressão que Deus é um ceramista que manuseia os seres criados por ele. De acordo com o Espiritismo, o simbolismo bíblico pode ser interpretado da seguinte maneira: o pó da terra é a matéria, o corpo humano, o sopro é o espírito.
Quer dizer, para que um corpo humano tenha vida, ele deve ser animado por um espírito. Interpretemos, também, o modelo do pensamento místico à luz do Espiritismo. No capítulo 1 de A Gênese, Allan Kardec trata do problema da revelação divina. Diz-nos que a revelação direta de Deus não é impossível, porém faz-nos entender que a revelação é feita através da mediunidade, ou seja, pelos espíritos mais próximos de Deus que pela perfeição se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. O codificador do Espiritismo pretende, ao analisar o caráter da revelação espírita, desmistificar a facilidade da obtenção do conhecimento divino. Diz-nos que a revelação espírita é de origem divina e da iniciativa dos espíritos, sendo sua elaboração fruto do trabalho científico do homem. Procede da mesma forma que as ciências naturais observa, formula hipóteses e tira conclusões. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de janeiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.